todos a sentar numa postura confortável. Fechar os olhos. Uma respiração bem profunda. Paulo, você tá sem áudio, tá? Tô vendo você falar. Om Satchitananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavate Namaha. Om Satchitananda Parabrahma Purushottama Paramatman Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavate Namaha. Om Satchitananda Parabrahma Purushottama Paramatman Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavate Namaha. Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavate Namaha. Shri Bhagavate Namaha. Shri Bhagavate Namaha. Uma respiração bem profunda e abre os olhos. Bem-vindos, bem-vindas, namastê, que bom que todos chegaram. Então, para começar o dia de hoje, a gente vai recapitular um pouquinho do que a gente aprendeu na aula passada. Continuar a partir do ponto que a gente terminou na aula passada. Então, primeiro, para quem não me conhece, meu nome é Paulo,
Eu sou da Escola da Unidade. Estou vindo aqui a convite, né, do Saulo e do trabalho, né, que ele vem desenvolvendo. E a ideia é que a gente compartilhe alguns ensinamentos bem preciosos aqui que a gente trouxe, né, da nossa vida pessoal e também das nossas caminhadas pela Índia e por outros lugares, né, que fazem a gente crescer de uma maneira muito bonita assim no dia a dia, né, através de um caminho bem prático mesmo e no cotidiano, entendendo que a espiritualidade ela se desenrola ao longo do nosso dia a dia, né, no nosso na relação com a gente mesmo, na relação com o outro, na nossa relação com o mundo, né, com o aspecto profissional, com a expressão dos nossos dons e talentos no mundo. E a nossa história aqui tem sido feita a partir de uma caminhada onde a gente vai construir, né, essa perspectiva que a Escola da Unidade traz, de primeiro conhecer um pouco como funciona o nosso mundo interior, a partir de uma caminhada que vem de dentro, para esclarecer uma série de coisas que estão aí, de certa forma, ocultas ou, de certa forma, acontecendo de maneira inconsciente no nosso mundo interno e que estão o tempo inteiro moldando o nosso mundo externo, estão o tempo inteiro criando o nosso mundo externo. E a partir do nosso estado interior, as nossas relações, elas são exatamente um espelho do que está acontecendo lá de dentro. Nossa relação com o profissional ou com a expressão da nossa criatividade no mundo está totalmente ligada à maneira como estamos, né, nosso estado interior. Então, esses primeiros momentos a gente está criando uma base sólida de aprendizado, né, interior, que a gente chama de sabedoria interior. Então, a partir de agora, a gente vai recapitular um pouquinho do que aconteceu nos momentos da aula passada e vamos continuar a nossa caminhada a partir daqui, né? Até para quem não pegou a outra aula, a gente conseguir caminhar juntos. Eu vou pedir só um minutinho aqui para pegar o carregador do meu celular, que eu não estava esperando fazer do celular, vou ter que conectar ele aqui a uma fonte de energia. Então, só um minutinho para a gente não ter que parar daqui a pouco de novo. Então, vocês estão me escutando legal? Legal? Volume? Tá sim, tá sim. Bom, então vamos lá. Na aula passada, a gente então conversou um pouco sobre a ecologia do eu.
A ecologia do eu é uma forma que a gente utilizou para descrever tudo que faz a gente sentir que somos o Paulo, Renata, a Indiara que está aqui, o Bruno, a Maria, etc, etc. Então, tudo que faz a gente sentir que tem um eu aí dentro é através de uma soma de fatores, né, que dão essa impressão da nossa existência. Da mesma forma que o estudo da ecologia é o estudo que mostra como que cada elemento de uma cadeia alimentar ou dos elementos naturais, eles em conjunto eles formam todo um ecossistema que cada coisa compõe ali seu lugar e cria o que a gente chama de natureza, né? Então, da mesma forma, no nosso mundo interior existe a ecologia do eu, né? Uma série de elementos que juntos fazem a gente ter a impressão de que existe um eu aí. Então, a gente começou a entender como que a psicologia do self, né, foi desse eu se formou. A gente falou que a partir dos nossos primeiros anos de vida, quando a gente era criança, a gente não tinha essa percepção entre eu e o outro, eu e a outra coisa, né? E que a partir do ano e meio em diante, para algumas crianças até um pouco antes, a gente começa a ter essa sensação de que esse é o meu corpo e que eu preciso me proteger do mundo, eu preciso, né, ter cuidado com algumas coisas. E, e a gente viu também que acorda os sentidos, né, da criança, que funcionam muito lentamente, né? Tanto é que quando a gente vê um bebezinho, né, ele está absorvido olhando alguma coisa, né? Ou ele está escutando alguma coisa muito absorvido. Ou ele está sentindo, né, pegando em alguma textura e está totalmente absorvido. E quando acontece algum fenômeno onde ele tem um estalo, um susto, ou uma comida com uma pimenta muito forte, ou uma situação fora do normal, esses sentidos começam a funcionar mais rápido, né? Então, essa é a primeira formação do que a gente chama do eu biológico, né? Que é essa sensação do corpo e essa sensação dos sentidos funcionando mais rápido. E aí depois tudo que vai acontecendo na nossa vida, tudo que a gente escuta, tudo que a gente vê, tudo que a gente experimenta, vai fazendo parte de uma coleção de memórias e imagens que vão constituindo o que a gente chama de mente. Então todo um conjunto de crenças, todo um condicionamento, ele existe. Então é como se a gente estivesse sendo programado. E essa programação de condicionamentos é o que controla a nossa vida hoje se a gente não se torna consciente dela. Então, todos esses condicionamentos, eles fazem uso da gente para sobreviver, né? E a gente falou que muitas vezes a gente sacrifica a nossa vida, sacrifica a vida da nossa família, sacrifica tudo em nome desses condicionamentos, né? Porque te deu até o exemplo, né? Uma pessoa que passa a vida escutando ideias sobre terrorismo. Então, ela foi condicionada, programada, e aí esse condicionamento começa a fazer o uso dela, e ela perde tudo que tem na vida, toda a possibilidade de viver uma vida maravilhosa, se torna uma pessoa extremamente obcecada, em fazer terrorismo, em proteger alguma causa. Esse é um caso extremo, mas no nosso caso, é em cima da nossa cabeça e uma cenourinha na frente da gente, pendurada. Então, a gente vai correndo de um lado para o outro, atrás desses condicionamentos que estão querendo sobreviver através da gente. E, então, esse segundo processo é o nascimento do eu psicológico. Então, a gente é constituído de uma série de ideias de crença, nacionalidade, pai, mãe, família, todo
o conteúdo social que é colocado dentro da gente, a gente cria o eu psicológico, é aquele eu que se percebe no mundo diante de uma série de percepções, né, sobre cor de pele, cabelo, família, nação, etc, etc. E essa série de condicionamentos e memórias que formam o que a gente chama de mente. Então, esse eu psicológico ele vai caminhando até o ponto de se tornar o eu que esse eu psicológico muitas vezes é totalmente inconsciente dessa dinâmica toda que eu falei, desses condicionamentos, dessa memória, de tudo que aconteceu. Ele está simplesmente ali no mundo, vivendo, condicionado, sofrendo, mas ainda não consegue perceber nada disso. E aí acontece um primeiro nível de despertar, onde esse eu passa a se tornar consciente de toda essa história que compõe a ecologia do eu. Ele percebe que existem uma série de coisas no mundo interno que ele está identificado. Então, esse eu passa a ser um eu consciente. Esse eu também ele sai de uma jornada de um eu totalmente centrado nele mesmo, que precisa se preocupar só com ele mesmo, que precisa se defender, que precisa estar extremamente egocentrado, e vai se expandindo, né? À medida que ele se sente mais seguro, se expande e começa a se tornar centrado no outro, né? Em português fica um termo estranho, mas né, seria outro centrado, em vez de egocentrado, outro centrado. E aí a gente começa a se preocupar no outro, preocupar com o outro, querer contribuir, querer ajudar, se envolve, se engaja em causas pelo outro, pelos animais, pelo mundo, pelo meio ambiente. E aí um ponto importante que a gente falou é que o eu continua existindo. O eu ele continua existindo, só que agora pelo outro. Né? Essa sensação de eu ainda está aí. E aí depois esse eu ele passa por um processo de despertar, que é quando ele começa a ver todo esse jogo de condicionamentos, significados e crenças que ele adicionou à vida. Então, esse primeiro nível de despertar é como se a gente tivesse identificado em determinado nível com toda essa história que faz com que a gente se sinta totalmente identificado mesmo, assim, como se fosse uma coisa só, como se tivesse destacado e a gente começa a perceber esse movimento da mente, os movimentos do sofrimento, os movimentos que fazem a gente enfrentar uma série de dificuldades na vida, percebe que existe uma consciência aqui, né, que testemunha isso aqui. Então, esse é o primeiro nível de despertar, quando a gente começa a ver, a gente começa a desidentificar, desagarrar da mente. Nem que seja 1 milímetro, né? Nem que seja depois a gente volte. Às vezes é um movimento assim, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai. Mas à medida que a gente vai indo mais, a gente vai se tornando cada vez mais desperto, mais desidentificado da mente. Para a gente, um dos conceitos do despertar mais básicos é esse: você se passa a se estar desidentificado da mente. Então, a gente viu depois uns outros estágios do eu iluminado, do eu em unidade, que a gente não vai entrar agora nesse momento. A gente simplesmente deu alguns exemplos de quando esse eu ele começa a voltar num estado onde os sentidos começam a funcionar desassociados. Então, a gente passa a experimentar as coisas com mais profundidade. Quando a gente está comendo, a gente está comendo. Quando a gente está escutando, a gente está escutando. Quando a gente está pensando, a gente está pensando. Então, esse é um estado, à medida que a gente vai crescendo, naturalmente isso se desenvolve. Então, a gente começou um estudo
das formas que a gente se identifica com a mente, né? Então, a aula passada a gente parou praticamente nesse ponto, onde a gente viu como que, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada, a gente está o tempo inteiro convivendo com essas memórias do passado, convivendo com os condicionamentos do passado e convivendo com o significado que a gente adiciona a cada coisa e pessoa na nossa vida. Então, para dar um exemplo bem prático, para a gente continuar entendendo um pouco melhor o que é esse mecanismo onde a gente se identifica, a gente falou que a vida, né, ela é uma dinâmica que se dá em relações. Esses dias a gente até comentou e soltou alguns textos sobre isso. As relações, elas estão acontecendo o tempo inteiro, né? Um primeiro nível de relação é com a gente mesmo e um outro nível com o outro. A gente se relaciona o tempo inteiro com a gente mesmo com uma coisa que a gente chama aquilo que é. O que é aquilo que é? Aquilo que é simplesmente uma dinâmica que eclode dentro da gente o tempo inteiro. À medida que a gente ou se relaciona com o outro, ou se relaciona com pensamentos e memórias que vão acontecendo. Então, se eu encontro com uma pessoa específica na rua, aquela pessoa, pela série de construções que eu fiz sobre ela, pela série de julgamentos que eu fiz sobre ela vai me despertar diversas sensações, diversas memórias. Então, a gente viu que aquilo que é simplesmente uma emoção que eclode naquele momento da relação. Então, aquilo que é uma dinâmica relacional, ou com uma memória, ou com outra pessoa qualquer. E que o sofrimento começa quando a gente não consegue ficar com aquilo que eclodiu. E a gente passa a fugir, a inventar uma série de coisas que a gente não consegue ficar com aquilo que o outro ativou na gente. Quando o outro ou alguma memória antiga ativa alguma coisa na gente, existe só uma coisa: aquilo que é, como é naquele instante que é. Aquilo que é algo que está totalmente fora do seu controle. Mas a gente tem a ilusão de que a gente consegue controlar. Então a gente começa numa dinâmica de querer controlar o impossível. E aí que começa toda uma história de criar máscaras, de criar problemas inventados, de criar novelas interiores que colocam o outro como vilão e você como vítima. Então, à medida que a gente consegue perceber isso, a gente vê que o tempo inteiro a gente começa a nomear e classificar as coisas. Toda vez que aquilo que é eclode por causa de uma memória de alguém que ativou algo em você, em vez da gente ficar com aquilo, a gente começa a nomear, né? Então, nossa, fulano é muito, vamos dizer assim, invasivo, né? A pessoa nem me perguntou, já chegou, já fez isso, já fez aquilo. E aí, nesse momento, a gente não conseguiu, sequer por um segundo, ver o que estava acontecendo dentro da gente. E acabou criando um nome para o outro, invasivo, ou desonesto, ou enfim. Ou até mesmo criando uma história sobre uma memória. Ah, mas aquela vez quando aconteceu isso, nossa, eu poderia ter feito de alguma outra forma. Enfim, muitas classificações, julgamentos e nomeações acontecem, mas a gente não consegue ficar com o que é. E aí a gente começa a viver baseado em todo um condicionamento do passado
né, que projeta no outro uma série de rótulos, de nomes, de julgamentos. Então, essa foi a primeira parte que a gente viu, né, da dinâmica que acontece, né, da identificação com a mente. E à medida que a gente começa a ver esse mecanismo no nosso dia a dia, é impressionante como que a magia acontece, né? Porque o que a gente está falando aqui não é, então tá, gente, agora que vocês entenderam isso tudo, né, como você não está conseguindo ficar com o que é, quando acontece alguma situação, quando acontece algum evento. Então, a partir de agora, a gente pede para que vocês consigam ficar com o que é amanhã mesmo, quando vocês acordarem, quando acontecer alguma situação, vocês já ficam com o que é e pronto, seus problemas estão acabados. Quem dera se fosse assim, né? Porque para isso acontecer, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ver, em primeiro lugar, que a gente não consegue ficar com aquilo que é. A gente tem que ver aquilo que nos afasta, ver aquilo que nos leva embora, ver aquele jogo de julgamento, ver os rótulos, né? E ver como que tudo vai acontecendo de uma forma automática já, porque já é uma estrutura, um caminho neural que vai ali automaticamente, né? As reações estão muito rápidas, muito automatizadas, né? Então, o que a gente está querendo propor aqui hoje é da gente começar a ver em cada momento do nosso dia como esses caminhos vão acontecendo, né? Então, quando alguém ativar alguma coisa em você, você vai perceber como que na hora já começa a desenrolar uma história dentro de você, que é justamente essa identificação com alguma classificação, algum julgamento sobre o outro, sobre uma memória, sobre qualquer coisa. À medida que a gente vê isso acontecendo, é a magia acontece. Você vai começar a realmente se desidentificar desse processo, né, da mente. E então é isso. Eu vou pedir agora, antes da gente avançar um pouco mais, que a gente possa fechar os olhos para tentar assimilar um pouco isso tudo que foi dito, percebendo, né, alguma situação na nossa vida real, né? Pode ser no dia de hoje mesmo, né, em relação a alguma coisa desafiadora que você tem para fazer, que precisa de resolver. Respira fundo para ajudar nesse momento de contemplação. A respiração profunda é muito importante. Que a gente possa respirar bem profundo. E a gente se conecta com qualquer situação no dia, de algo desafiador em relação a alguma pessoa, em relação a algum trabalho. E percebe como que quando a gente entrou em contato com esse desafio, automaticamente a gente já criou alguma percepção, algum significado, um rótulo.
Perceba como que a maneira que você se relaciona com esses problemas, esses desafios, com as pessoas que geram algum incômodo, são nada mais do que essas memórias, essas identidades do passado que estão definindo você, estão definindo a maneira como você reage às situações, ao outro. Perceba como que essas condições do passado, essas memórias do passado, essa forma de lidar com você mesmo, com o outro, vem do passado e limita você. Controlam suas emoções e te trazem uma série de percepções e emoções, sempre em situações desafiadoras, as mesmas emoções, as mesmas cargas. Agora perceba como que seria se você estivesse totalmente desperto no presente, totalmente livre do passado. Não significa apagar o passado, mas aprender a testemunhá-lo. Sem ser afetado do que já passou. Percebendo que o presente está vivo, todo o resto não existe. Perceba como que é maravilhoso ver, não estar agarrado ao passado. Respiração bem lenta, dando o seu tempo, vai abrir os olhos. Acho que tem alguém com o microfone aberto. Eu não estou como co-host, então se a Sueli puder fechar, deixa eu ver. Pronto. Fechei já. Então,
essa foi uma primeira parte de uma conclusão mesmo assim dessa primeira aula com essa de agora, entendendo realmente esses mecanismos onde a gente classifica, nomeia tudo que acontece, né, vindo das nossas memórias, vindo de ativações que os outros causam na gente. E a gente começar a perceber isso é muito útil, muito libertador, né? A gente funciona basicamente a partir de coisas que estão dentro da gente, vindas do passado. Como se a gente fosse um robô mesmo, um biorobô programadinho, que está ali respondendo toda hora do mesmo jeito, fazendo todas as reações, a vida inteira pautadas em memórias dolorosas do passado, em coisas que não deram certo, em experiências que você ficou com medo. E aí a vida se torna realmente algo bem desafiador, bem nada divertido, né? Porque a gente basicamente está funcionando pelo medo, né? Não pelo amor. Então, a gente vai avançar um pouquinho mais agora em relação a conseguir olhar, né? E aí vamos fazer um exercício. A gente vai olhar para aquelas visões que a gente criou para vários aspectos da vida. Quando a gente fala visão, nesse momento aqui, tanto pode ser uma visão legal como uma visão distorcida. E vocês vão perceber que esse exercício não vai precisar ser feito aqui, né, mas vou indicar para vocês fazerem ou depois que a gente terminar aqui, ou em um momento mais tranquilo, que é um exercício onde a gente vai olhar para cada aspecto da nossa vida e perceber qual é a visão que a gente tem sobre aquilo. Porque essas visões são que definem muito dos nossos mecanismos de reação para a vida, de reação para a situação, de resolução de problemas, da maneira como a gente se comporta no relacionamento, da maneira como a gente se comporta no trabalho, na profissão, da maneira como a gente lida com o nosso corpo, nossa saúde. Então, só para a gente entender melhor, né? Como a gente falou, a escola da unidade ela é uma caminhada em relação à unidade interior. Dentro de unidade interior, o que a gente vai ver? Se vocês quiserem até anotar aí, quem puder já, isso vai facilitar bem no exercício. Então, a unidade interior, a gente vai olhar para o nosso campo emocional, a gente vai olhar para como a gente lida com a gente mesmo. A gente vai olhar para qual é o estado interior que a gente vive, né? Qual que é a nossa visão para o nosso estado interior. Na unidade, nos relacionamentos, a gente vai olhar para quais são as relações, quais são as nossas principais relações e qual é a visão que eu tenho para os meus relacionamentos, o que eles significam para mim, né? Qual que é a visão que eu tenho sobre a sexualidade, sobre família, qual que é a visão que eu tenho em relação aos meus pais. A gente com certeza tem ou não uma visão. Pode ser que seja uma visão totalmente inconsciente, pode ser que a gente esteja bem claro nessa visão. O objetivo desse exercício vai ser literalmente sair da inconsciência para a consciência. A gente vê que tem algumas coisas atrapalhadas ali e criar outras melhores.
qual que é a nossa, na unidade com o mundo, qual que é a visão que a gente tem na nossa profissão, qual que é a visão que a gente tem de contribuição, qual que é a visão que a gente tem com o dinheiro. Então, o que que acontece? Todas essas visões, elas são uma série de significados que a gente atribui para cada tema desse. Né? Então, vamos lá, na esfera da unidade interior. Né? Qual que são o que a gente vai olhar? A gente vai olhar para o nosso estado interno. A gente vai olhar para a maneira como a gente lida com a nossa saúde, com o nosso corpo. O que essas coisas significam para mim? Qual é a visão que eu tenho? Qual é a série de significados que compõe a minha visão? Né? Unidade no relacionamento. Qual que é a minha visão em relação com a minha mãe, com o meu pai? Nesse relacionamento, o que eles significam para mim? Qual que é a série de significados que criam essa visão? Em relação, né, a meu relacionamento conjugal, em relação à minha família, o que eu tenho de visão para esses relacionamentos, para minha família, o que são os significados que estão ali. Então, no mundo, na unidade com o mundo, né? Profissão, dinheiro, contribuição. E aí, o que acontece? Por que desse exercício? A gente vai passar a perceber como que às vezes a gente está vivendo uma vida completamente sem visão. E aí a gente tem um ensinamento aqui que é uma vida sem visão, como se fosse uma viagem sem destino. Então se a gente está inconsciente daquelas visões sobre cada temática dessa, é como se a gente estivesse deixando ir para qualquer lado. E aí o que acontece? Quando a gente tem algum desafio na vida, como a gente falou hoje, a gente responde, a gente reage a partir dessa falta de visão, dessa confusão interna. Então é muito importante a gente, né, vamos dar um exemplo prático. Por exemplo, na semana que vem eu estou indo fazer uma viagem para o Acre. Vou lá fazer um trabalho com os povos Micuim, que é um povo que a gente tem uma aliança já bem antiga. É um povo maravilhoso. Eles têm assim uma sabedoria espiritual muito antiga, muito ancestral. E a gente vai lá ajudar num encontro de lideranças que vão conversar sobre a situação ambiental das aldeias, né? Tem muita influência de lixo, contaminação que veio chegando, né, dessa influência da nossa sociedade. A gente vai lá ajudar num encontro grande que eles estão organizando para discutir sobre essas questões e a gente vai gravar também um documentário sobre esse encontro. E é um desafio muito grande, né? Esse é um trabalho que é muito desafiador para mim, porque é, né, no meio da Amazônia, né, vou pegar um avião, vou pegar outro, vou fazer uma escala, vou chegar em Rio Branco vou pegar um outro avião, vou pegar 3 aviões para chegar, depois mais um barco. Vou ficar em um lugar que não tem sinal, enfim. Isso tudo representa muitos desafios. Vou ter que preparar muitas coisas, muitas logísticas, né? Estou levando uma equipe para produzir um documentário. Vou facilitar algumas dinâmicas lá durante o encontro. Então, já faz algumas semanas que quando eu acordo, na hora, eu já me pego lá no Acre. Nossa, eu indo para o Acre. E aí eu começo a perceber qual é a minha visão em relação a esse campo, que é o campo profissional. E em muitos momentos eu começo a perceber que eu tenho uma visão, eu adiciono alguns significados a essa
essas atividades desafiadoras e profissionais que são significados que são totalmente inúteis para mim, que eles não traduzem vamos dizer assim, uma forma de lidar com desafios propriamente ditos. O significado de trabalhos antigos, de coisas antigas, de desafios antigos que aconteceram e que à medida que eu vou me relacionar com esse de agora, eu pego as memórias do antigo e trago para esse e projeto no futuro. Então, eu estou fazendo o tempo todo isso, pegando as coisas do passado, aquelas experiências que foram fodas de trabalhos similares ou de coisas que aconteceram no campo profissional, trago para o presente agora e fico olhando para aquilo e projeto o futuro. Por quê? Porque a minha visão para a minha profissão ainda precisa ser aprimorada. Eu preciso colocar e perceber que, olha só, estou adicionando um significado a esse campo profissional, que é o significado do medo, de um significado de talvez não vai dar certo, ou talvez o resultado não vai ser tão bom, ou será que eu dou conta dessa responsabilidade? Enfim, aí eu começo a perceber e começo a poder modificar. Poxa, eu já não preciso desse significado do passado. Estão mortos. Eu posso, a partir de agora, ressignificar. E isso pode acontecer em todos esses campos. E todos esses campos você tem significados e coisas do passado que estão controlando a maneira como você se relaciona. Né? Então, quando eu termino um relacionamento e começo outro novo, eu vou e trago aquele tanto de percepção, aquele tanto de visão que eu tenho sobre o outro relacionamento, visões totalmente desempoderantes, distorcidas, e jogo para esse novo relacionamento. Então, à medida que a gente vai fazendo esse exercício, a gente vai podendo observar o tanto de visão equivocada que a gente tem, podendo criar visões muito mais saudáveis. Então, a ideia é que vocês parem em algum momento e falem, poxa, ó, unidade interior. Unidade interior, o que é que eu tenho de visão para o meu estado interior? Eu tenho alguma visão para o meu estado interior? O que eu penso quando eu falo assim, eu acordo, eu estou me sentindo bem, estou me sentindo ansioso. E aí, né? Eu tenho tanta visão sobre o que eu quero fazer, sobre metas, sobre o que eu quero atingir no mundo profissional, mas e para dentro? Será que eu tenho uma visão clara de que quero ser uma pessoa que acorda em paz, que trabalha em paz, que vive um bem-estar com a minha família, nos relacionamentos? Será que eu tenho alguma visão sobre mim mesmo, sobre o meu estado interior? Se não tenho, vamos criar uma agora. Para a minha saúde, o que a saúde significa para mim? O que o meu corpo significa para mim? E o que mais que significa? E, e que visão que isso traz? Porque quando eu falo visão, é aquilo que eclode no campo de visão mesmo nosso. Né? E aí, quando a gente começa a escrever isso, a gente começa a perceber naturalmente que o tanto de coisa louca que a gente carrega. Mesma coisa nos relacionamentos, relacionamentos conjugal, relacionamento com pai e mãe, família, campo da família. E família é algo que é além de eu, é além do outro. Né? É como se fosse um terceiro elemento que surge. E muitas vezes a família ela carrega uma série de visões também equivocadas de um conceito familiar que é do passado. Né? Então a gente começa a perceber isso e pode ressignificar. É a mesma coisa com profissão, com dinheiro, com contribuição para o mundo. Então fica esse convite, né, para o dia de hoje, vocês fazerem isso num momento tranquilo. Vocês vão perceber às vezes a confusão que está. Maravilha, né, perceber isso.
muito bom mesmo, né? Que possam perceber verdadeiramente para poder ressignificar. Porque se a gente não percebe, a gente continua sendo levado por essa loucura que é viver, né, uma viagem sem destino. Então é isso, gente. Eu empolguei um pouco de escutar alguém, tá por aí, quiser compartilhar um pouco, tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, compartilhar também qualquer coisa. Oi, Paulo, sou Eli. Oi, querido. É interessante tudo isso que você falou, né? Pô, e aí eu percebo a importância da atenção mesmo, né? Do famoso orar e vigiar no dia a dia, para você conseguir perceber esses loopings aí que a mente dá, né? Quando você começa a ter uma mudança de padrão, é isso que eu percebo, né? Quando você começa a ter uma mudança de padrão, de comportamento, algo assim, de repente você se percebe, eu me percebo, voltando àquele padrão. Isso aconteceu muito recentemente, né? E eu entrei numa onda assim, como assim? Né? Entrei num processo de vitimização até que eu consegui olhar para aquilo e era algo que eu já estava num processo de transformação, mas acho que a mente parece que espera você dar uma brecha assim, né? E ela volta com tudo naquele mesmo ponto. E aí, se você não está nesse estado de atenção, você se entrega, né? E, e eu me entreguei, né, nesse exemplo, e até que eu percebi que eu estava entrando no estado de vitimização bem profundo, novamente, e, consegui sair, né? Porque quando eu percebi que quando eu olho, justamente quando eu coloco atenção assim, né, consigo ver o que está acontecendo, perceber o que está acontecendo, aí você consegue dar uma virada. E é isso, né? A minha experiência tem sido bem assim, né? Desse cuidado mesmo do olhar, de ter atenção, de orar e vigiar a todo momento. Maravilha. E a diferença, né, que você conseguiu perceber, né? Isso já faz toda a diferença. Porque é importante a gente observar que muitas vezes, né, a gente não percebe, né, como você falou. E às vezes a gente viveu uma grande parte da nossa vida sem perceber. E a coisa simplesmente acontecia, arrastava a gente e a gente vivia sendo arrastado. E aí o simples fato de se perceber indo embora nesses movimentos de vitimização, seja lá qual for o movimento, o fato da gente perceber já faz com que a gente se desidentifique, né? E é muito bom, né, a gente perceber para perceber realmente esse exercício de atenção, né? Atenção para esses processos internos, né? E quando a gente fala realmente, né, de não conseguir ficar com o que é, né? Esse não conseguir ficar com o que é, ele está acontecendo o tempo inteiro porque a coisa está acelerada mesmo, né? Esse processo de, puxa, rolou uma situação, ativou uma história, a história foi se desenrolando, quando foi ver, eu fui embora com a história e nem vi, né? Mas no início de tudo era uma emoção. Era uma emoção que se você tivesse sido muito íntegro a ela, falado, olha, essa pessoa ativou essa emoção dentro de mim, né? À medida que você consegue ter essa atenção na emoção, você evita a linha de raciocínio que você se agarra e vai embora. Então, é muito importante que a gente realmente traga essa atenção cada vez mais para o momento.
cada vez mais para a emoção que eclode, né? Gratidão por compartilhar. Mais Pessoal, alguém? tudo bem? Olá, tudo bem, Bom, querida? Boa noite. aqui eu tenho percebido muito isso mesmo. E às vezes vem um sentimento, eu falo que é como se fosse um balão que estourasse dentro da gente, né? Um balão de tinta. E aí, antes, quando eclodia, eu ficava meio que me culpando, né? Tipo assim, cara, mas por que eu senti isso? Eu não consegui ter um milionésimo de segundo para segurar, para pensar. Aí eu ficava me culpando. E aí eu percebi que quanto mais eu me culpava, mais eu arrastava, mais eu patinava. Aí o que eu tenho feito, né? Eu não sei se. O que eu tenho tentado fazer é o seguinte: quando estoura esse sentimento, naquele momento, como ele está muito forte, eu só falo assim: não, vai passar, relaxa, fica ali, mas eu não vou pensar nele agora. Aí depois que ele dá uma abaixada, aí eu tento, aí sim, assim, calma, agora que já sossegou, como diz, por que ele aconteceu? O que ativou? Eu não sei se é correto isso não, mas é o que eu tenho tentado fazer, porque na hora eu tentava raciocinar sobre ele, aí só piorava. Eu falei, não, agora eu vou raciocinar depois. Aí eu queria que você me falasse. Sim, o que, o que acontece muito, né, e talvez é uma sabedoria, nem é o fato da gente não raciocinar, mas é o fato da gente conseguir não reagir, muitas vezes, a partir de um estado emocional muito intenso, né? Então, é muito importante isso que a gente falou, né? Assim, em primeiro lugar, colocar atenção para que emoção que é essa. Às vezes é importante a gente até, né, no início a gente, vamos dizer assim, classificar, mas tô sentindo raiva. E depois ficar com a raiva, né? Ficar com a raiva em certos momentos é simplesmente parar e sentir ela mesmo, sentir aquela palpitação no corpo, no estômago, e respirar né, sem tentar muitas vezes achar um motivo, né? E uma outra coisa também que pode ser muito útil e que muito pouco conhecimento sobre isso, né? Eu acho que tem sido falado, porque a maior parte das vezes, né, a gente tende a realmente buscar explicação interior por que é que eu tô daquele jeito, né? Tipo assim, então às vezes eu fico, nossa, mas por quê? Aí a gente fica tentando buscar algum ensinamento, ou porque é meu pai, minha mãe, ou eu fui assim na infância, sofri um trauma, e muitas vezes isso é útil, muitas vezes a história vem naturalmente mesmo, assim, percebe um padrão de comportamento de vítima, por exemplo, como a Sueli falou, vem uma situação que você vê da sua infância, alguma coisa que rolou, e você vê aquela história, e aquilo te liberta já, às vezes, desse padrão. Mas é muito importante também a gente começar a perceber as consequências de viver naquele estado emocional. Então, beleza, quando rolou alguma coisa desse tipo, eu reagi, xinguei, se for com meu filho, por exemplo, eu perdi a paciência, com meu companheiro eu agi de um jeito que foi um saco, porque depois ele ficou mal eu também, e a gente estragou o nosso dia, você começa a conseguir ver as consequências das reações, é como se naturalmente os caminhos neurais eles vão se modificando, né? Porque tem até uma brincadeira que fala que a mente é um homem de negócios. Então, quando ela vê que ela que está causando prejuízo àquela forma de agir, ela mesma para de agir assim. E fala, poxa, né, eu estou prejudicando a mim mesmo. Então, quando você começa a conseguir ver as consequências, né, de agir, de reagir, né, a partir desses estados emocionais muito intensos,
isso também ajuda muito a você não reagir mais, né? Eu não sei se eu te ajudei muito, porque pelo que você falou, muitos momentos você já não reage, né? Já tenta ali naquele momento parar, processar aquilo antes de tomar alguma atitude, né? É isso mesmo? É mais ou menos isso. No momento, eu só sinto. Se é raiva, se foi agressividade, se foi uma inveja, mas eu não fico pensando, aqui no primeiro momento eu não fico querendo dar nome, eu fico só meio que sentindo. Sim. Sentindo. Aí passa um pouco, quando, tipo assim, quando eu consigo ter um fôlego, aí eu tento perceber aí eu já tento dar como diz, um molde, né? Não, o que que foi isso aqui? Foi uma raiva? Foi um medo? Foi uma agressividade? Aí eu tento dar um molde, depois do molde eu tento entender por que que veio. Por que que veio essa raiva? Por que que eu senti raiva quando a pessoa falou isso? Ela falou porque eu tinha que falar. Eu que captei isso como. Aí eu vou meio que Sim. dando uma afundada no sentimento para ver o que que aconteceu, para ver se, igual você falou, eu ressignifico para depois não acontecer de novo. E sem me culpar. Maravilha. Porque antes eu Acho que também me tá. culpava. Eu falava assim, nossa, mas eu senti inveja, que coisa feia. Sim. Aí depois eu falei assim, não, tá, eu senti, tudo bem, tá sentido. Não tem jeito de eu voltar atrás. É E isso aí, maravilha. Acho que você está conseguindo fazer de um jeito bem legal. Eu só adicionaria isso, né? Então, basicamente é isso, né? Você conseguir ficar com aquela emoção, sentir aquilo por um tempo. Você pode, em um segundo momento, buscar o que a gente chama de qual que é a estrutura que está por trás disso, né? Então, geralmente, se a gente for, o que que a gente fala estrutura? Estrutura é como se fosse algo meio que pré-estruturado, né? Está estruturado. Então, é como se toda vez que acontecessem situações similares, a gente vai, pega aquela estrutura e reage de algum jeito. Então, tem alguns momentos que a gente começa a perceber a estrutura por trás. Então, toda vez, né, que, poxa, alguém reage assim, eu reajo assim, tem uma estrutura construindo essa reação. Muitas vezes a gente consegue perceber essa estrutura e, logo na sequência, o que eu adicionaria é para você começar a ver, tentar ver as consequências de viver aquilo, ou as consequências externas ou até mesmo internas. Né? Poxa, se continuar vivendo dessa maneira, né, nessas estruturas, com essas visões, foi o exercício que a gente propôs hoje, continuar vivendo com essas visões, com esses significados, né, o que que minha vida vai, vai se tornar, ou está se tornando, ou já é, né? E, e isso se torna uma meditação, né? É uma meditação que você está aprendendo com você mesmo, né? E isso é o caminho. É isso que a gente veio aqui compartilhar. Essa é a maneira que você encontrou de conhecer a você mesmo, né? Isso é maravilhoso. Gratidão, querida, por compartilhar. Você tá sem áudio, Paulo. Ah, perdão. São 10h20. Eu acho que se ninguém quiser compartilhar mais, a gente vai encerrar por aqui com a meditação. Vou tentar aqui então entrar no computador, porque eu consigo compartilhar um áudiozinho, mas eu já peço para que todos consigam uma postura confortável. Paulo, só para Oi, lembrar para a gente tirar a foto antes ou depois da meditação. Pode ser antes? tá. Você que sabe. Pode ser De repente agora. pode ser
Porque aí a gente relaxa direto na meditação. Verdade. Amores da vida, vamos abrir a câmera rapidinho. Ei, Matheus! Mary Jose! Bruneco, Ana, Angélica Brasil! E a Vanessa, e o Rogério. Bruna, eu já falei com você. Vamos lá, rapidinho? Fran, é contigo. X. Matheus, fica quieto aí, senão vai sair tremido. De novo. Gratidão, galera. Gratidão. Obrigada, Fran. 2062. Então é isso. Vamos sentando então na posição mais confortável que puder. Vai tomando uma respiração bem profunda e lenta. Da base do nosso pulmão, abdômen, a gente completa ele, faz com que a nossa inspiração seja mais breve do que a nossa expiração. Nossa expiração possa ser bem longa. A gente vai percebendo se tem qualquer ponto de tensão no nosso corpo. E se tiver qualquer ponto de tensão, a gente traz atenção para esse ponto e respira profundamente. A gente vai agora colocar atenção em qualquer pensamento que acontecer nos próximos momentos. Sem tentar mudar, sem tentar classificar, sem tentar controlar. Simplesmente deixa eles chegarem, a gente deixa eles ir embora, sem colocar nenhum esforço.
percebe como estamos destacados da mente. Não existe um observador que não é aquilo que observa. A gente volta a atenção para o nosso coração, tendo a mente relaxada e tranquilizada. A gente se conecta com o nosso coração, com aquela essência que está no fundo do peito. Respira fundo, conectando cada respiração com essa essência, sentindo o coração se expandindo. E devagarinho cada um vai retornando, virando bem profundo. Cada um no seu tempo. Vai abrindo os olhos, vai agradecendo por a vida, por ter chegado até aqui. Então é isso, pessoal. Estão me escutando? Gratidão pelo dia de hoje. Espero que todos possam ter encontrado um pouquinho mais de si mesmo, que possam reverberar nisso tudo que a gente aprendeu hoje, encontrar um momento para fazer esse exercício que é bem poderoso, pode ressignificar tudo ao nosso redor, tudo na nossa vida. A gente possa encontrar realmente essa nova forma, né?
de ressignificar as coisas, de observar aquilo que a gente realmente quer ter como visão para a nossa vida, definir isso, né? Bem importante. É isso, meus queridos. Boa noite, muita gratidão por a gente ter se conectado aqui. E a gente vai se falando. Na semana que vem, como eu falei, eu vou estar no Acre. A gente vai ter a notícia se a gente consegue ter a aula com a Mali. E confirma logo, logo. A Marela está com uma dinâmica, às vezes, na noite um pouco difícil, mas como ela vai estar semana que vem cercada de avós, talvez ela consiga estar aqui com a gente. Aí a gente vai confirmar e semana que vem manda direitinho para todo mundo. Tá bom? Um beijo, queridos. Beijo. Obrigada, Paulo. Obrigada, gente. Dança ele